Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV, e nós marcamos presença através das nossas plataformas sociais neste espaço onde reunimos jovens para cruzar vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias sobre a religião islâmica. Nesta edição não poderia ser diferente. O Entre Nós de hoje fala de um assunto de extrema importância. Falamos aqui do conhecimento, o conhecimento religioso e o científico. Qual é a importância de termos que adquirir os dois tipos de conhecimento? Porque no programa de hoje vamos trazer aqui pequenas diferenças e a importância de conciliarmos a aquisição destes dois conhecimentos, os desafios, mas também como implementar. Será que basta só adquirir o conhecimento religioso ou científico? O que é que nós podemos fazer para facilitar todo este processo? Contamos com a presença do Sheikh Nurdin Daoud, ou se preferirem Nurdin Ayuba, este que vai trazer uma vertente mais religiosa do assunto, mas contamos também com Ibrahim, este jovem presidente da SOS, esta instituição que nos últimos dias temos falado dela, que está aqui a disponibilizar 100 bolsas para jovens muçulmanos para que tenham formação numa área que garanta-lhes o autoemprego. Vamos falar um pouco sobre este projeto, mas também da necessidade de buscarmos o conhecimento em ambas vertentes que aqui apresentamos. Desde já, passo a cumprimentar os nossos convidados. Sheikh Nurdin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradeço pelo convite e que Allah aceite o programa, inshallah. Amém. Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer mais uma vez por esta oportunidade e que Allah aceite este esforço. Amém. E começamos mesmo por aí, Ibrahim, esta iniciativa que está a oferecer bolsas. Inicialmente havia este projeto de oferecer 5 bolsas a jovens muçulmanos em diferentes cursos para que conseguissem aprender uma certa atividade, ter um tipo de conhecimento que podia garantir o autoemprego. Mas em tão pouco tempo este número subiu para 100 jovens. Como é que está a ser este processo de preparação e também de seleção destes jovens? Bom, Jazakallahu khairan. Realmente este é um projeto que foi direcionado para jovens muçulmanos, ter o seu dia a dia garantido, tanto para sustentar as suas famílias, e percebemos que temos como responsabilidade nossa, como organização, acabamos criando este projeto que realmente tem este interesse de ajudar, através dos cursos de curta duração, esses nossos jovens para que tenham um emprego de forma imediata. Para dizer que estamos com acima de 600 candidatos, criamos uma plataforma digital de seleção, de inscrição, e a partir de um jurado que a SOS montou, vai avaliar as candidaturas. No dia 23 teremos o encontro de esclarecimento de dúvidas, que será online, com todos os concorrentes. No dia 30 vamos ter o sorteio. Inshallah. Bom, Sheikh Daoud, temos aqui esta iniciativa que é, em poucas palavras, para os jovens adquirirem conhecimento, e é o tema que nós estamos aqui a tratar, e sabemos nós que não há outra religião no mundo que mais fala sobre a aquisição de conhecimento do que a religião islâmica. Em poucas palavras, o que esta religião
diz o que é que precisamos reter quando o Islã fala sobre o conhecimento? Falar de conhecimento, assim como vários ulamás já explicaram a respeito, evita o extremismo e o fanatismo. Allah diz no Coran: Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. É um versículo que muitos alimos, quando querem falar de conhecimento, dão como exemplo. Saiba, fa'alam. Fa'alam, ilmu, ya'alam, este verbo, saiba, tenha sabedoria. Antes de começar a adorar, de fazer salat, de jejuar, tens que ter conhecimento sobre o salat, senão o salat será inválido. Mas dizer que o Corão também fala, por exemplo, a religião, todo o conhecimento científico válido também está no Corão, encontramos. Por exemplo, fala do mel, por exemplo, de que há cura. Por exemplo, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر يخرج من بطونها شراب. Sai da barriga das abelhas líquido que é cura. Hoje o mel usa-se para muitas doenças, para curar várias doenças. Portanto, dizer que, por exemplo, havia uma senhora sahabia, uma discípula do Nabi sallallahu alaihi wasallam em Medina, que era enfermeira, tratava dos combatentes muçulmanos que na guerra se fossem atingidos, então ela curava. E não só o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if wa fi kulli khayr. O crente muçulmano forte, força que o Nabi não especificou, não limitou. Tudo que é fonte de força, o conhecimento é fonte de força. Pode-se falar da elite, por exemplo, que detém o conhecimento, a ciência, a sabedoria, chama elite. Uma sociedade é assegurada pela elite, detentora da sabedoria, e também da parte que tem bens materiais. Esses, quando associam, essa sociedade é forte. Então, na Bíblia dizer, o crente muçulmano que tem força, a força que o Nabi não indicou, riqueza, conhecimento, vamos lá, uma força assim militar, uma força armada capaz, o que tem, que é forte, é melhor do que um crente que não tem força, não tem algo que representa força, que representa poder. Portanto, o Islã não separa a fé que você tem do conhecimento, todo o conhecimento válido e útil. Há alimos que dizem, eu li algumas obras de um dos sheikhs de Medina, não lembro bem, a dizer que um dos famosos Fawzan ou Ibn Uthaymin, um deles, a dizer que depois de você ser muçulmano e saber os 5 pilares, estar a praticar o Islã básico, olha essa pessoa, o que é capaz. Por exemplo, se vem, olhando para ele, tem uma formação física, ele é forte, ele inclina-se para militar. É bom colocar nas Forças Armadas. Se olharmos para a pessoa, inclina-se na medicina, até eles dizem, depois de você conhecer o Din Islam, a seguir é a medicina, pelo benefício que a medicina tem na sociedade. Bom, Ibrahim, vocês também tomam este cuidado. Um dos critérios que vocês ali colocaram é que este jovem muçulmano esteja afiliado a uma mesquita, seja estudante também de madraça ou tenha conhecimento básico da própria religião islâmica. Qual foi a intenção a colocar este elemento como um dos critérios de seleção? Bom, partimos do princípio que todo muçulmano deve frequentar uma mesquita, ou estar numa comunidade islâmica. Então, esta foi a base que usamos para esta seleção. 2. Estas bolsas visam ajudar jovens carenciados. E, sendo o masjid
um dos seus papéis, conhecer a sua comunidade, melhor saberá dizer quem realmente precisa. Terceiro, estes jovens que nós selecionamos, um dos critérios que colocamos, que o jurado vai usar, é a questão de princípios e valores. Faz salat? Como é que é o seu comportamento na sua comunidade? Que é para não corrermos risco de dar oportunidade a indivíduos que realmente não vão fazer o seu uso, porque se este jovem recebe esta bolsa, é uma responsabilidade para a instituição que está a tirar, porque a nossa intenção é agradar a Allah. E é também uma responsabilidade para quem está a doar. Então, este indivíduo deve fazer o bom uso desta formação, sabendo dar direito à sua família, sabendo dar direito à sua comunidade. Como é que se dá direito a partir de uma formação à comunidade? Se vai aprender, por exemplo, um dos cursos que temos, que é a educação de infância. Será que este indivíduo que vai receber esta bolsa vai saber que as crianças do masjid precisam deste acompanhamento, deste conhecimento? Para além de pensar só em procurar emprego ou autossustento, também deve aplicar este conhecimento na sua comunidade. Então, este foi mais ou menos o motivo que nós usamos como critério de seleção o masjid, o envolvimento deste indivíduo na sua comunidade. Sheikh, como é que nós podemos conciliar estes dois tipos de conhecimento? Surge aqui muitas vezes a ideia de que ou seguimos pelo conhecimento religioso, há pais encarregados de educação que optam apenas por ensinar o conhecimento religioso aos seus filhos, há outros que dizem não. Vamos dar apenas conhecimento científico. E nós, noutra passagem que o Sheikh dizia que deve-se adquirir estes dois tipos de conhecimento. O Islã dá esta orientação de adquirir os dois tipos de conhecimento. Mas como é que nós podemos conciliar termos um jovem muçulmano que domine a sua religião, mas também que domine a ciência? Para uma sociedade próspera, precisamos de equilibrar. Temos que olhar as nossas necessidades e não temos que depender de fora, importar quadros, Temos que olhar as nossas necessidades. Como eu estava a dizer, depender de fora, importar quadros, Temos que olhar as nossas necessidades. Como eu estava a dizer, é preciso olhar às jovens com inclinação na saúde, área de saúde, medicina, história, por exemplo, vamos lá, português, geografia e outras áreas. É preciso dar oportunidade a esses jovens através de bolsas. Aliás, mesmo os zakat, a esmola que se tira, existem álimos que explicam que hoje em dia, agora já não existe escravo, mas a escravatura de hoje traduz-se na alfabetização, libertar alguém da ignorância, dando bolsas, ajudando a ele a saber ler e escrever para não ser escravizado, porque é ignorante, para não perder razão no tribunal, não sabe expressar-se. Então temos que olhar as nossas necessidades e definir as nossas metas para uma sociedade próspera. Nós não podemos querer estar a importar mão de obra e custa caro. Então, precisamos de nós mesmos. Existem agora escolas privadas, a comunidade maometana, por exemplo, com uma orientação islâmica, mas está a formar, é conhecimento também. Vai lá, apanha várias disciplinas, está a formar. Esse é um exemplo. Então, temos que definir as nossas metas. A esmola também tira-se para essas áreas. Então, os pais devem ver essa situação, pessoas que estão na linha da frente, que conseguem resolver esses problemas, devem ver e solucionar o problema, mas precisamos de equilibrar. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, outros eram comerciantes, nem todos memorizaram o Corão, nem todos os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, outros eram comerciantes, eram bons no comércio. Mesmo aqui em Bagdade, por exemplo, Al-Khwarizmi, que foi o autor da álgebra,
dizem que era do Uzbequistão, se não me falha, mas viveu muito em Bagdade. Falei desta sahabia Rufaida al-Aslami, uma discípula do Nabi sallallahu alaihi wasallam que curava, discípula sahabia, que curava os médicos. Dizem que o pai dela era médico, então ela teria aprendido com o pai a medicina, sendo sahaba. Nem todos os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam memorizaram o Coran, memorizaram todo o Coran, sabiam recitar, sim, conheciam a Sunna, sim, mas tinham conhecimento, por exemplo, na área de negócio, comércio, eram bons. Esta, a Rufaida, também que era médica. Precisamos de nós mesmos definir as nossas necessidades, e é preciso criar um corredor para ajuda de pessoas que nós vemos neles capacidades de saúde, para sermos autossuficientes. Exato. E nessas duas áreas de conhecimento, há uma que deve-se priorizar em detrimento da outra. Existem necessidades básicas que devem ser preenchidas, por exemplo, antes de adquirir o conhecimento científico, como muçulmano? Álимos, eles são da opinião que o muçulmano deve conhecer a base do seu Islã, a base, para não desviar-se. Basta conhecer a base, os 5 pilares, por exemplo, os pilares da fé, ele está preparado, se for a especializar-se numa outra área, a não desviar-se. Dizem a base. Não é necessário, por exemplo, conhecer todo Tafsir ibn Kathir, por exemplo. Conheça a base, os pilares do Islã, o que é que estraga o Islã, o que é que invalida o wudu, o que é que invalida o salat, é a base. Daí pode ir à busca de conhecimento, por exemplo, da saúde, por exemplo, da agricultura. Tem que ter a base. Sim. Bom, Ibrahim, nós estamos numa sociedade em que muita gente, muitos jovens, até adolescentes, não é? Acabam abandonando a escola à procura deste sustento, à procura de oportunidades para ter algum rendimento. Como é que nós podemos incentivar estes jovens que precisam? Nós sabemos das pesquisas que são feitas, estas pessoas saem atrás do rendimento, acabam deixando para trás a aquisição de conhecimento. Como incentivar estas pessoas a também prosseguirem, por exemplo, com os estudos, procurarem formações técnicas, tudo isso olhando naturalmente para aquilo que é o desenvolvimento do nosso país? Como o Sheikh estava a dizer, há sim necessidade de criarmos quadros, principalmente para aquilo que seriam os setores chaves para o desenvolvimento do nosso país. Bom, nós, como a SOS, quando olhamos para esta componente de empreendedorismo, nós temos centrado a nossa atenção para 2 pilares do empreendedorismo. Existe empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. Quando falamos do empreendedorismo por necessidade, estamos a olhar aquele jovem que precisa empreender para se sustentar. Aquele jovem carenciado, aquele jovem que os pais não conseguiram criar autossuficiência ou não conseguiram ser autossuficientes para conseguir dar continuidade com seus estudos, para conseguir colocar melhores escolas. Temos na nossa sociedade, mesmo na nossa comunidade muçulmana, vários jovens que não conseguiram fazer a 12ª classe, não conseguiram fazer a 10ª classe, e não tem uma formação. O que é que faz? Ele ou vira mendigo, aí nos massagens, no Juma, vai pedindo, ou liga para o chefe fulano, liga para o empresário fulano. Então, este tipo de jovem que precisa ter uma formação para ter um primeiro emprego, para lhe colocar de forma a que consiga resolver as suas necessidades básicas, é uma urgência. Nós precisamos deste tipo de formação de curta duração, em que vai ajudar este jovem a ter o primeiro emprego. Por exemplo, marketing e vendas, muitas lojas estão aí a promover os serviços. Este jovem, com uma capacitação, pode exercer essa atividade. Então, depois de conseguir resolver esta questão de base, aí a SOS, junto ao seu acompanhamento e tantas outras organizações, podem dar um plano. Olha, pode fazer o ensino à distância, pode... Ele já conseguiu resolver o seu dia a dia.
já consegue ser autossuficiente. Aí sim, já pode começar a dar os passos, fazer a 12ª, ter uma vocação, por exemplo, para fazer a medicina, para fazer a educação. Então, nós precisamos estancar esta onda que encontramos na nossa comunidade de existirem jovens que até acabam sendo enganados por outras seitas ou outras linhas em troca de prosperidade. Estamos a perder muito jovem muçulmano por conta das dificuldades do dia a dia. Bom, agradecemos por estas explanações que aqui foram deixadas ficar, nesta que foi a nossa primeira parte do Entre Nós de hoje, e falamos da importância do conhecimento científico, assim como religioso. Não saia daí, voltamos dentro de instantes, vamos observar um curto e brevíssimo intervalo, e na segunda parte vamos procurar responder como é que nós podemos encontrar estes dois conhecimentos rumo ao sucesso, ao desenvolvimento do nosso país, mas claro, a integridade que deve ser alcançada como jovem muçulmano. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós. Hoje falamos da importância do conhecimento religioso, assim como científico. E para melhor entender este assunto, contamos com o Sheikh Nurdin Ayuba, este jovem que está a trazer aqui aquilo que é o posicionamento religioso em relação à aquisição de conhecimento, mas também contamos com Ibrahim, em representação da SOS, esta entidade que também procura fazer a sua parte para ajudar jovens muçulmanos a adquirirem um conhecimento, mas a conseguirem criar seus pequenos empreendimentos, como disse na primeira parte, para que possam sobreviver, mas também que ajudem a outros jovens muçulmanos. Bom, Sheikh Nurdin, fala-se aqui, já dissemos e muito, que há necessidade de sim adquirirmos os dois tipos de conhecimento. Olhando para aquilo que é o conhecimento científico, pode em algum momento significar ameaça para aquilo que é o conhecimento religioso? Como é que nós podemos conciliar, porque tem certas matérias que em algum momento acabam não indo de encontro àquilo que são os ensinamentos religiosos? Que cuidados devemos ter? Como estava a dizer, o Corão tem versículos que apontam para o conhecimento científico. Por exemplo, quando dizem que a Terra era um único só e depois houve explosão, por exemplo, Ratqan fafataqnahuma, o versículo Ibn Abbas diz que era um único e foi se afastando gradualmente. Desde que o conhecimento científico esteja correto e de acordo às bases, não é uma ameaça. Não é uma ameaça. A mesma saúde, as descobertas na área de saúde, os medicamentos, também são usados na Arábia Saudita. Os grandes álimos usam a mesma saúde. Salman al-Farsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, perguntava a ele, lá na Pérsia, no Irão, em tempo de guerra, como é que luta-se? Salman al-Farsi diz, nós cavamos trincheira. Isso é um conhecimento técnica de combate. Existem essas técnicas nas Forças Armadas, diferentes países, é um conhecimento. Então, não pode ser perigoso para a fé da pessoa, não. E não é possível todos serem álimos, serem rufados, não, todos vamos passar consequências e podemos pagar muito caro. Há pessoas que adoecem, precisam do médico, tem que ir à Índia, África do Sul e gasta muito transporte. Então, tendo estas iniciativas, por exemplo, do meu irmão aqui, que estão a promover para essas formações, então, precisamos de ser autossuficientes.
Aqui mesmo é possível termos quadros, pessoas formadas com a sua fé, faz o salat e jejua, mas também beneficia na área de saúde, da agricultura, na área de pesca, por exemplo. Nabi sallallahu alaihi wasallam, no acordo que fez no dia de Hudaybiyah, disse para Ali radiyallahu anhu, escreva. E a Sunna, os especialistas dizem que é o que Nabi fez, disse ou aceitou, viu, não proibiu. Disse para Ali, escreva. O versículo que diz que o Nabi era iletrado era para inocentar a acusação sobre o Nabi que veio mais tarde. Dizem que ele escreveu. Depois Allah diz: "Wala takhutuhu bi yaminika. Idha lartaba al-mubtilun." Ser iletrado não há honra nisso. Isso foi uma característica do Nabi para inocentar. Assim como o Nabi disse num outro hadith, a proibir que o Corão fosse escrito. Receava, proibiu que o que o Nabi dizia, palavras sunnah, fosse escrito. Disse, foi uma altura em que os sahabas não sabiam diferenciar o que é o Corão e o que é hadith. Mais tarde o Nabi depois autorizou. Então, houveram sahabas, por exemplo, Zayd bin Thabit, escribas do Corão, escreviam o Corão, sabiam escrever, sabiam ler, escrever. Então, não é uma ameaça. A ciência moderna, as novas descobertas, há médicos muçulmanos que curaram pacientes em termos de corona na Inglaterra, por exemplo. O canal Al Jazeera reportou esta notícia. Hoje em dia, infelizmente, acha-se que a mulher se põe hijab, não aprende. Afinal, nós aprendemos através da audição, visão, escrita. Se põe hijab, não vê. E precisamos mesmo de instituições próprias de ensino superior ou primário, secundário, com um pensamento islâmico, onde as mulheres podem estar nas suas próprias salas e os rapazes também, e aprendem. Porque alguns acham também que não, devem sentar juntos, se não sentam não aprendem. Aprendem, sim. Tem universidades na Arábia Saudita femininas. Aliás, mesmo a Igreja Católica em Moçambique, quando chegou, haviam escolas de concentração feminina. Estudavam só meninas. Aprende-se, sim, a pessoa com a sua fé, a pôr hijab, a praticar o seu din. Aprende. A ciência moderna, desde que esteja correta e exata, não está contra a fé, e a fé não está contra essa ciência. Exato. Ibrahim, tem havido preocupação por parte dos jovens muçulmanos em adquirir conhecimento científico, tendo em conta aquilo que são as dinâmicas atuais do mundo em que nos encontramos? Eu sei que faz várias pesquisas, tem mapeamento que vai fazendo, resultado do seu trabalho. Os jovens muçulmanos estão preocupados em adquirir conhecimento? Bom, segundo os últimos estudos e algumas pesquisas que a SOS tem vindo a fazer, existem sim, até nas universidades do nosso país, nós encontramos lá muçulmanos. O que precisamos como instituições, como organizações, é despertar esta juventude. Despertar e orientar. Qualquer sociedade que não orienta a sua juventude, ela perde-se. Então, a orientação é fundamental, ok? O interesse também pode se despertar, ok? O que está a acontecer? Boa parte dos nossos jovens acabam não tendo esta oportunidade como os não muçulmanos têm. Então, nós como muçulmanos, como instituições que trabalham com educação, com formação, precisamos entrar ainda mais na comunidade. Vou lhe dar um exemplo. Neste processo de inscrições de bolsas para a formação, te garanto que 60% dos que estão lá inscritos são jovens formados em matérias do DIN. Estão preocupados, porque quantos jovens, por exemplo, saem dos colégios de memorização do Corão e depois disto, como é que este jovem vai sobreviver? Ficou 7 anos a memorizar, ficou 7 anos a estudar. Para trabalhar aonde? Como o quê? O que é que sabe fazer? Então, quando lançamos esta oportunidade, recebemos a nível nacional, na nossa plataforma, estamos com mais de 600 inscrições.
Não só homens, as nossas irmãs também estão lá, a paz, a pedir, a dizer, olha, nós não estamos a conseguir alimentar as nossas famílias, não temos formação, queremos esta oportunidade. Então, é para entender aqui que existe realmente esta sede, porque todo o conhecimento deve ser orientado, não é? Seja para o desenvolvimento do país, desenvolvimento das nossas comunidades, para a sobrevivência, mas tem que existir uma orientação. Então, realmente existem jovens comprometidos, conheço muitos jovens que estão a fazer áreas das tecnologias, conheço muitas irmãs que estão a fazer medicina, mas não é suficiente, precisamos trabalhar ainda mais nas nossas mesquitas, nas nossas madrasas, porque é lá onde encontramos a nossa juventude. Agora, realmente é preciso conciliar esta componente de existir esta vontade de buscar os princípios e valores fundamentais que asseguram qualquer prática do DIN, conciliar com esta componente da busca de conhecimento, digamos, científicos. Para mim, o conhecimento é conhecimento desde que esteja orientado para a adoração. Seja ele denominado religioso ou científico, é conhecimento. Enquanto o religioso supostamente ajuda na questão da crença, o científico traz esta vertente do desenvolvimento da comunidade, da sociedade, assegura as bases fundamentais, mas desde que este jovem tenha princípios e valores. Exato. Estamos na reta final do nosso programa e esta questão que nós deixamos para o fim e é a mais importante. Como tirar frutos do conhecimento que nós adquirimos, seja ele científico, assim como religioso. Claro que o Ibrahim vai trazer numa vertente mais científica e o nosso Sheikh numa vertente mais religiosa. Como é que nós podemos tirar fruto? Já adquirimos o conhecimento. E agora? Como tirar frutos? Bom, todo conhecimento, como dizia antes, deve estar centrado primeiro a princípios e valores. Sabemos que todo conhecimento é orientado para a adoração. Significa buscar o conhecimento para fazer aquilo que é benéfico. 2. Este indivíduo, ao buscar este conhecimento, deve aplicar, contribuindo para o desenvolvimento da sua comunidade, desenvolvimento da sua família, desenvolvimento do país. Por isso, essas bolsas estão centradas a perceber que são cursos de 3 meses, mas vão ajudar este jovem a conseguir ter bases suficientes para que tenha o seu primeiro emprego. E a partir deste emprego, ajudar na sua família, se autossustentar e por conta disto, não fazer parte dentre os mendigos, dentre aquelas pessoas que vivem levantando a mão, não é? Então, apelo a partir de já todo aquele empresário que queira garantir o seu sadacatul diária, investindo neste projeto, não é? Para cada jovem que nós promovemos, para cada jovem que for a receber esta bolsa, contribuindo com $100, nós conseguimos ajudar e este jovem, acredite, vai agradecer para o resto da vida. Jazakallah, Ibrahim. Sheikh Nordin, como é que nós podemos tirar o fruto do conhecimento, não é? que nós vamos adquirindo, seja ele religioso, assim como científico, porque também conseguimos notar que há hufazos que conseguem sustentar as suas famílias devido ao conhecimento religioso que adquiriram. Sim, eu vou dizer que a partir de casa, dentro de família, a ensinar o próprio Corão, ensinar a fazer salat, a família, a fazer o wudu, tem que ser prático e tem que saber que é uma responsabilidade e carrega consigo uma coisa valiosa, assim como vem que Umar bin Khattab radiyallahu anhu aconselhava para crianças que fossem ensinados 5 versículos. Depois de memorizar, apresentar, ensinava, recomendava mais outros 5 versículos. E vem que os sahabas não passavam para outros ayates para aprender sem pôr em prática os ayates anteriores que ouviram do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eram práticos, sabiam que é uma responsabilidade e por isso que eles logo implementavam a partir de casa
pessoalmente, tinham iniciativa, ensinavam o Coran, ensinavam o Salati. E aliás, o Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer quem reaviver uma tradição sua, ensinar alguém a fazer Salati, terá recompensa da pessoa que ensinou, e se aquela pessoa ensinar outra pessoa, também terá recompensa do dobro. Tipo, o salat que eu faço e que faz, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ganha recompensa. Isto é uma das partes do conhecimento que tem. Assim como a ciência, os que inventaram as fórmulas da álgebra já não estão entre nós, mas a álgebra continua a beneficiar. Fala-se que o número zero, os árabes que ensinaram, árabes normalmente muçulmanos, nós sabemos disso, a cultura árabe está associada ao Islã. O número zero, eles que ensinaram. Mas fala-se que os números usados na matemática na Europa são árabes. Aqueles árabes são de indianos. Então temos de ser práticos, iniciativas próprias, a partir mesmo de casa, nas nossas comunidades. Existem madraças que têm salas onde ensinam, dão explicação matemática. Por exemplo, então é isso. Jazakallah pela presença, pelo ensinamento que aqui deixaram ficar, e é isso que aprendemos aqui. O conhecimento já foi deixado ficar, então agora temos de seguir com a prática, e é implementando que nós vamos ajudar o nosso país a desenvolver, mas também a nossa própria religião. E fique na companhia da restante programação. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.